de alguém querido, nós somos tendentes, por empatia, inclusive, a dizer: não chores, não se entristeça. E mesmo que falemos isso do ponto de vista cristão para um outro cristão, porque nós temos esperança, ainda assim, nós nos vemos, claro, completamente impotentes. Não é? O que nós podemos fazer? Além de buscar alimentar essas pessoas com a palavra da verdade. Só vendo um detalhe, ele falou assim: nós cristãos, o que podemos fazer? Só que aqui, quando eu falo aqui, ele fala para um grupo que pressupostamente são cristãos verdadeiros. Eu falo para um grupo que não posso partir do princípio que supostamente é cristão, verdadeiro, que tenha uma vida espiritual. Eu não posso imaginar isso. Eu falo com um grupo totalmente heterogêneo. Ímpios, religiosos, ateus e até que se dizem cristão, mas não estão falando de Cristo por aí. Então é estranho esse cristão. Um cristão que não fala de Cristo é estranho. Eu não posso julgar, mas eu posso dizer que é estranho. Porque Cristo falou para falar dele. Não sou eu que falei, é ele que pediu para mim. Vocês acham que eu estou aqui falando de Cristo porque é a minha vontade? Não, é a vontade de Deus. E aí passou a ser minha vontade diferente. Né? Mas quando ele falou, então, falando com a cristão, não tem o que fazer para aquele que está perdendo o ente querido, quando eu falo aqui, imaginando que eu estou falando com o ímpio, o religioso, enfim, eu falo, tem tudo para você fazer. Que essa pessoa que estaria adoecendo, ou você mesmo, que está muito constrangida, triste, porque está perdendo um amigo, um ente querido, é fácil. Procura Deus. Ele vai te encontrar. Ele quer que você abra o seu coração para ele. E a hora que você abre o coração para ele, você vai para cima dessa pessoa que está enferma e vai querer ressuscitá-la no sentido espiritual. Porque se Deus quer que ela morra, ninguém vai segurar. Ninguém, nenhum médico, ninguém. Porque tem um propósito para aquela morte. Morte física. E às vezes as pessoas chegam na beira da morte física para ressuscitar espiritualmente, porque encontra Cristo naquele último momento. Valeu! Então esse é o objetivo. Ele falou, quando é de cristão para cristão, não tem muito o que fazer. Por quê? Porque as pessoas já sabem que, apesar de estar morrendo, a pessoa é um cristão verdadeiro, tem vida eterna. Mas fica triste por perder aquela pessoa, porque tem o convívio dela, é o amor. Beleza. Mas, no fundo do fundo, sabe que aquela pessoa está indo dormir com Deus. Então, por que eu vou ficar chateado? Agora, quando aquela pessoa não nasceu de novo, aí eu tenho que orar, pedir intercessão, falar com a pessoa, para ver se de alguma forma eu toco ou ajudo o coração daquela pessoa a abrir para o Espírito Santo, porque ele está ali querendo habitar o coração daquela pessoa, mesmo que seja no último respiro. É isso que eu entendo, pelo menos, do que eu tenho estudado. Com as convicções que temos do que significa a morte para um cristão, não é? Mas ainda assim, nós somos completamente impotentes. Mas o nosso Senhor Jesus, antes de ressuscitar o filho dela, o que ela não esperava que ele fizesse, claro, quem é esse homem? Meu filho está morto, está tudo acabado. Nenhuma outra ressurreição havia acontecido antes no ministério dele. Mas ele diz para ela: não chores antes de ressuscitar o seu filho. Porque, meus amados irmãos, nosso Senhor Jesus é o único que pode dizer: não chores, mas tem a provisão necessária para que as lágrimas realmente sejam enxugadas. Então nós lembramos aquele texto de Apocalipse, né?
quando finalmente todo esse quadro for visto diante de todo o universo. E o que diz lá em Apocalipse 21? E ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E logo em seguida, a primeira menção é: e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, e nem dor. Porque as primeiras coisas já passaram. Então, sim, ele é o único que pode dizer: não chores, fazendo uma plena provisão para que isso seja verdade. E aqui Então, meus agora, irmãos, é só a nós gente ainda não procurá-lo. estamos na cena em que isso será verdade para todo o universo. Nós estamos apenas numa cena de 2000 anos atrás, quando o Verbo encarnado de Deus está diante da morte. É aí que nós estamos ainda. Mas ele tem a capacidade de dizer: não chores. Por quê? Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Tá vendo? Bendito seja o Senhor. Então, a primeira coisa importante aí é que o Senhor se compadeceu dela. Sabe, meus irmãos, o que muitas vezes nos impede de ter compaixão de outros é que nós somos auto-absorvidos Esse é o problema. por Eu, muitos motivos. Auto-absorvidos pela nossa dor, auto-absorvidos porque somos focados em nós mesmos, esse é o problema. auto-absorvidos porque sempre nos vemos como centro de tudo. Exatamente. E as pessoas ao redor de nós, de alguma maneira, seja para nos servir, ou para nos dar prazer, ou para nos realizar, egocentrados. Mas assim não era o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que andou em trevas sem luz nenhuma, num mundo decaído. Ele é o modelo perfeito. E nós? Cada um devia de olhar no espelho e ver se está refletindo o Cristo. Agora, não é para um julgar o outro, não. Não estou falando isso. Nem tampouco estou julgando alguém. Nós temos que ver isso com o Espírito Santo. Sem Espírito Santo, não vamos ver nada. Procure a Deus, que ele está louco. Aspas. Ele está ansioso para que você o procure. Que a hora que você procurar, ele vai falar sim, mas de coração. De coração. Não é só para resolver um probleminha que você tem. Isso é sacanagem. Deus não é de negociar. É a vontade dele. Você falar de coração, ele está vendo teu coração, pronto. Acabou. Está feito o negócio. O negócio do pai. O negócio do pai é o que quer? Educar a cada um dos seus filhos. Ou não é assim com os filhos aqui nesse plano? Desolado. Então, quando ele olha para essa viúva, ele é o vaso santo de Deus que não é absorvido por si mesmo, mas cheio de compaixão Pelos e outros. absorvido pela miséria Do outro. do homem, para o Do qual ele homem. foi enviado. O Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. Então, Então, olha, essa qual frase. foi? Jesus veio buscar o que estava perdido. Se nós não nos não entender que estamos perdidos, então, para que procurar? Ele já está tudo bem com você. Deus veio para os enfermos. Os enfermos não é só a pessoa enferma do ponto de vista do plano horizontal, mas enfermo espiritualmente. Está mortificado o espírito. E mesmo aquele que nasceu de novo, também tem uma briga, uma batalha espiritual dentro de si, que é o mundo, que é a carne, que é o ego, contra o espírito. Foi a motivação para o Senhor Jesus realizar esse milagre? Pense, irmão, não foi dar uma demonstração do seu poder como sendo aquele que é a ressurreição e a vida. Não, ele seria Você egocêntrico. vê isso aí no texto? A motivação do Senhor está descrita aí. Compaixão.
vendo a desolação dessa viúva, ele se compadeceu. Então, por causa da sua compaixão por ela,